Temos a Caixa Alta de hoje, um olhar para os centros de hemodiálise de Benguela e de Lobito, particularmente o da cidade capital. As últimas notícias fazem manchete sobre a questão da falta de água e de sangue. Nós hoje, para já, temos aqui várias entidades. Temos pacientes e familiares de pacientes, portanto, que estão a fazer diálise no centro de Benguela. A ONG Munga também está, digamos, a fazer parte deste projeto, se assim podemos chamar, de emergência e de urgência para as várias carências que os dois centros estão a viver. Nós ainda estávamos para contar com a presença do médico João Bispo, mas que por razões de última hora não poderá estar presente, mas vai poder estar por telefone para podermos ouvir da parte deste responsável, digamos, os principais momentos que o centro está a viver. Estão presentes para já dos estúdios a senhora Lourdes, bom dia. Bom dia. O senhor Luís Rodrigues, bom dia. Portanto, que é paciente. A Maria Helena Assunção, bom dia. Bom dia, é familiar. A Ana Gonçalves, que é paciente. Bom dia. E o Alberto César, que vem em nome da Munga, para já também bom dia. Muito bom dia. Agradecia que se encostassem mais para os micros. Aí, ali, eu agradecia que fizesse. Não, se o Luís fizesse uma curva. Não, vá para lá. Aqui. Vem para aqui. Sim. Mais. Exato. Para partilhar melhor o microfone. Perfeitamente. Então, para já, eu vou começar por si, Dona Lourdes. Para já, a notícia de ontem era o problema da água, mas que tinham enviado uma cisterna para poder contornar a situação. Qual é o quadro neste momento sobre a água no centro de hemodiálise de Benguela? O quadro da água é muito caricato. Está muito difícil. Para ver que muitos doentes ontem não dialisaram. É assim, o centro precisa de água para os tratamentos. Ontem, às 19 horas, é que foram pôr uma cisterna de 3 mil litros. Só chega para um turno. Os outros já não dialisaram. Fizeram uma seleção dos doentes, os que estavam graves, os que tinham muito peso, e os outros foram embora para casa. Segundo a doutora Edineuza, eles teriam que fazer assim. Hoje vão fazer à noite os de ontem que não fizeram, se houver água, né? Porque sem água nada se faz. Eu própria liguei para o Dr. Cabinda. O Dr. Cabinda disse-me que estava uma cisterna a caminho e eu perguntei-lhe: Dr. Cabinda, ontem foram para lá o Sr. Rui Falcão, governador, Dr. Cabinda, a vice-governadora, sabiam o problema da água. Ora, eu acho que vocês já sabem que a Benguela não tem água nas torneiras. Eles teriam que abastecer o tanque à noite para ficar a desinfetar as águas para poder fazer tratamento aos pacientes de manhã. O Dr. Cabinda diz-me que, sim senhor, eu tenho conhecimento, mas vou já ver que eu soube pela doutora que aquela cisterna de água foi com muita dificuldade que conseguiram, porque não foram eles que puseram. Eles quem? O Dr. Cabinda e o senhor governador. Então, a doutora Edineuza está bastante preocupada, porque acho eu que, com o que conversei com ela, a situação não é só a água, é muita coisa. Ela até me disse que estão prestes a fechar as portas. Não, mas eu queria perceber melhor esta da água, porque ontem nós ouvimos o governador provincial de Benguela mostrar uma tranquilidade na imprensa de que o problema da água estava resolvido e com a cisterna. Portanto, a senhora fala-me em 3 mil litros de água, não é suficiente para centro de hemodiálise? Não é, pelo menos 15 mil litros diários. Diários. Tem que ser pelo menos 15 mil litros diários. E sabe porque é que não há água? O centro está ao lado do centro de tratamento da água da empresa? Não passa água nas torneiras, porque não há energia, quando está tudo desenvolvido por causa desses combustíveis que andam por aí que não há. Está a ver, a ruptura dos combustíveis é que fez isto tudo, porque não tem água nas torneiras. Quando há água, eles abrem a torneira à noite e aquilo fica toda a noite a encher os tanques. Como não há água nas torneiras, não dá para abastecer os tanques. Então teriam que tomar, já que o senhor governador foi até lá,
apercebeu-se da situação. Acho que era responsabilidade dele e do delegado provincial da saúde ajudarem, porque a clínica não tem dinheiro nem para comprar uma cisterna de água. Eles neste momento estão com 8 meses de salário em atraso. Vão fazer 8 meses agora. Imagino que é um auxiliar que ganha 50 mil estar com 8 meses de salário em atraso. Aquelas pessoas fazem o quê? São pais, são mães, têm filhos, têm encargos mensais que não conseguem fazer frente. E como não têm dinheiro para adquirir a água, é que acaba a água. Porque ontem disseram-me diretamente, Dona Lourdes, não temos nem os 3.000 kwanzas para pagar a cisterna da água. Por isso é que eles não conseguem pôr água. Portanto, e consequências para já? Conseguiu notar algumas consequências consequências para já? É assim, o meu marido, por exemplo, tem estado com uma dispneia, estava aí com uma malária, estava aí a combater, então ontem fez diálise. Mas muitos deles voltaram para casa, como eu estou a dizer. Não estavam graves. Mas de repente podem ter uma dispneia, podem até... Isso pode levá-los à morte. Uma falta de uma diálise pode levá-los à morte. Porque as pessoas, por vezes, como amanhã vou fazer diálise, hoje ingerem mais um bocadinho de líquido. Esse líquido pode ir para os pulmões, pode ir para o coração, ficam com dispneia. Ora, se durante a noite tiveram dispneia, eles acabam por morrer, porque hoje vão fazer o turno da manhã. Vão fazer o do intermédio. Neste momento, nesta manhã, como é que está a situação da água? Não sei, porque não passei por lá. Não passei por lá. Alguém esteve lá hoje? Não. Eu posso afirmar? Não, também não. Mas eu posso ligar para lá. Eu posso ligar para lá para saber. Perfeitamente. Maria Helena da Assunção, como é que neste momento está a ver este problema da água no centro de hemodiálise de Bengala? Para mim, é como aqui a Dona Lourdes falou mesmo, é um problema muito grave. Pode mesmo levar à morte aos pacientes. É uma situação muito, muito, muito mesmo que o governador tem que ver essa situação. Ontem também esteve presente quando foi a delegação? Não, meu esposo é que esteve só lá, eu não fui. Pois. Não fui. Portanto, Ana Gonçalves, não é? Sim. Ana Gonçalves, como é que está a ver este problema da água no centro? Está muito mal mesmo, para nós pacientes. Está mal, porque ontem eu passei todo o dia em casa. Eu almocei, bebi mesmo muita água. Cheguei, já pensei que ia fazer diálise. Cheguei lá, diálise nada. Ficamos lá até 19 horas. Que éramos para entrar 12 horas, para entrar 19 horas. Imagina se essa pessoa tivesse uma dispneia, o que seria? Mas graças a Deus, eu como tinha mesmo muitos quilos, muitos líquidos no corpo, então me deram prioridade para fazer 2h30. E isto não é nada. É assim, desde manhã eu não posso comer nada, tá vendo? Às vezes você vai se alimentar e vai ficar... Quanto mais você ingerir líquido, a pessoa sente-se mais mal. Então não tinha que comer... Não estou aqui mesmo desde manhã no Mata-Bicho, eu não tenho como me alimentar porque não há diálise. Exatamente. É um sofrimento isso. A pessoa não está à vontade. Agora, o outro problema que se está a par disso e que o Munga está a preparar-se para participar nesta campanha é o problema da falta de sangue. É assim, o sangue já é eterno. O sangue é eterno e não é hemodiálise. Eu, desde que estou em Benguela há 2 anos e 7 meses, que vejo e que tenho ajudado as pessoas a arranjar sangue no Hospital Geral. Vou para lá pedir e eles dão-me o sangue para as pessoas. Porque senão nós temos que pagar. Eu já paguei muito, a 15.000 kwanzas um balão. Porque temos que pagar a quem vai doar esse sangue. Não é dizer que pagamos dentro do hospital o sangue. Pagamos a quem vai doar. Ora, as pessoas que estão aqui há muito tempo como eu, já não temos mais dinheiro para pagar esse sangue. Então, ou temos que pedir, ou temos que ver como é que nos safamos. Então eu ajudo os outros a pedir o sangue no municipal, com o Cândido, aqui no Hospital Geral, com a Dona Isabel. Ando para aí a correr, às vezes pego no meu carro, venho para aqui para o hospital pedir o sangue para aquele paciente, porque senão acaba por morrer. Já falamos com o Dr. Alcides, porque queríamos que ele fizesse uma reserva de sangue. Nós iríamos fazer uma campanha para pedirmos doadores para doarem sangue para a hemodiálise. Ora, não tem hemoterápica. Não tem onde conservar o sangue. Vai-se fazer o quê? Não se faz nada, né?
Se não temos uma hemoterápica, onde... E depois temos outro problema muito sério, que as pessoas não estão a ver. O Hospital de Benguela não tem mais condições de tratar os doentes de hemodiálise. Porquê que diz isso? Porquê que digo isto? Olha, foi-lhes tirado o bloco operatório. Laboratório de análise já não existe. Segundo eles, as análises montaram um laboratório melhor. Que já houve casos que o sangue foi colhido dos pacientes, colheram o sangue dos pacientes para mandar para o Lubito e mandaram a caixa vazia com o papel lá dentro. O sangue ficou na clínica a estragar. Porque é feito a colheita aqui e vai para o Lubito. Ora, os resultados já não são os mesmos, né? E depois, o próprio pessoal, nós notamos que já não é o mesmo. Pronto. Os salários em atraso. Ora, as pessoas já não trabalham como trabalhavam, né? E como haviam de trabalhar. E nós notamos isso tudo. Nós é que estamos a notar isso tudo. Eu, por exemplo, que acompanho o meu marido, eu converso com as médicas, converso com os auxiliares e vejo que eles próprios estão preocupados. Eu ontem tive uma médica que me disse, olha, o senhor rasgado mandou-nos fechar a porta. Que façamos greve, que fechemos, que façamos o que quisermos porque já não está aí. Está a ver? Isso é grave. E vocês colocaram isso ontem ao governador? Não, o governador não fala com ninguém. Não? O governador não fala com ninguém. O governador único e simplesmente foi lá, a situação está controlada, nós vamos resolver. Não resolveu nada, continuamos com a falha de água. O que é que ele disse que iria resolver? A água. Pelo menos a água. E não resolve nada. Nós tínhamos conhecimento que haveria um dinheiro a cair agora na conta do OGE, que os atrasados que eles têm para receber, segundo eles é muito dinheiro, têm dívidas também para pagar e não conseguem pagar porque não recebem esses valores da dívida pública. E agora já temos conhecimento que não vai haver dinheiro. Ontem eu estava a conversar com a moça da secretaria e ela diz-me, tia Lourdes, nós estamos aqui só porque vocês do Lubango ainda estão aqui. Porque se fosse só os de Benguela nós iríamos fechar a porta. Porque é ordens do senhor rasgado. Mas elas, coitadas, estão com pena que nós no Lubango não temos um centro para nos valer. Porque depois os outros, o Benguela vai ter que resolver a situação deles, né? Mas nós estamos de fora. E elas sabem que breve nós teremos o nosso centro. Breve que também já não sabemos. Estão sempre a adiar datas. E então já não estamos com muita confiança no dia da abertura. Então, está a ver, agora sabemos também que vai abrir um outro centro de diálise aqui em Benguela, no Hospital Geral. Mas então isto é corrigir o que está mal e melhorar o que está bem, não é? Primeiro vamos corrigir o erro que está da dívida com os outros. E depois, então, posteriormente, que abra um outro centro. Acho que era o lógico, não é? Exatamente. Maria Ana Gonçalves, como é que se sente o ânimo dos trabalhadores do Centro de Hemodiálise perante a falta de salários? Para eles mesmo, pelo trabalho, eles dizem mesmo que nós só trabalhamos mesmo por pena de vocês, porque se nós não virmos aqui, vocês é que vão sofrer. Eles falam isso conosco. E é verdade, 8 meses sem salário, e eles sempre estão aí. Às vezes, aquela paciência que eles tinham, assim, com que já não tem mais aquele ânimo. Já estão mesmo desmoralizados. Mas nós damos razão a eles, é muito tempo. Ok, perfeitamente. Vamos fazer aqui uma pausa. Vamos ver se conseguimos falar com o Sr. Bispo, que está ao telefone. Carlos, um momento só. Sr. Bispo? Pois, José Manuel. Ok, um momento só. Vou já conversar consigo por telefone, está bem? Um momento só. E é verdade, tal como dissemos, a pausa está feita. Temos em direto o Sr. João Bispo, que é o diretor do Centro de Hemodiálise de Benguela e de Lubito. Doutor Bispo, para já, bom dia e obrigado por entrar em direto para a Rádio Eclésia. Bom dia. Bom dia. Doutor, nós temos aqui nos estúdios pacientes e familiares dos pacientes de diálise.
que estão digamos, estamos a conversar sobre as dificuldades que neste momento os dois centros, particularmente o de Benguela, está a viver. Vamos começar pela água. Como é que está o problema da água no centro de Benguela? Pronto, ainda se mantêm as dificuldades porque, estando resolvida ou estando melhorada a questão do combustível, portanto, um bocadinho atrás. Em primeiro lugar, continua o abastecimento de rede a ser muito deficiente. No Hospital Municipal de Benguela praticamente não corre águas. Enfim, não tem corrido já há dias, lá pontualmente corre um bocadinho, mas na generalidade não há água e, portanto, não consegue fornecer os depósitos, nem encher os nossos depósitos de água. Em relação, e já esta é uma situação que se arrasta já há meses, digamos assim, a questão do combustível que se pôs foi que as cisternas que nos faziam o abastecimento nós contratámos cisternas para as quais temos de pagar, como é óbvio, não é? Que nos forneciam água à medida das nossas necessidades e com a questão do combustível deixaram de ser possível funcionar. Entretanto, está resolvida ou está minorada a questão do combustível, mas como se mantém a falta de água em toda a cidade de Benguela, ou em quase toda a cidade de Benguela, o que acontece é que o abastecimento, as girafas onde eles se vão abastecer de água, têm filas enormes de caminhões cisternas a aguardar. Portanto, estamos com essas dificuldades. Quer dizer, por exemplo, ontem só tivemos uma cisterna de água que foi, portanto, através da Direção Provincial de Saúde que nos conseguiu essa cisterna, 12 mil litros. O que acontece é que nós consumimos 3 mil litros por hora. Portanto, com essa cisterna conseguiu-se fazer o turno do doente, depois conseguiu-se mais tarde, e só começou ao meio-dia, porque só a essa hora é que conseguiu-se disponibilizar essa cisterna. Mais tarde conseguiu-se outra cisterna e fez-se o segundo turno. Portanto, houve um turno de doentes, o terceiro turno que não foi efetivado, que foi para hoje. Hoje o problema mantém-se um bocado porque os contactos que temos e as cisternas que temos contactado estão na fila a aguardar que as girafas tenham a capacidade de ir enchendo as pessoas que estão na fila para abastecer. Portanto, digamos que o problema se mantém com alguma premência. Diretor, eu queria que nos ativéssemos por agora na questão da água. Ontem o governador da província e o seu staff visitou o centro e garantiu à imprensa de que o problema da água estava ultrapassado mediante o abastecimento por cisterna. A senhora Lourdes, que aqui está nos estúdios, diz que esta cisterna apareceu apenas às 19 horas. Sim, a última cisterna faz 19 Perdão, não percebi. A senhora Lourdes não percebi o que disse exatamente. Eu disse que o governador ontem prometeu que o problema da água estaria resolvido mediante abastecimento de água por cisterna. E a senhora Lourdes, que é familiar de um paciente, diz que esta cisterna apenas apareceu às 19 horas e que a água não é suficiente. Não, essa cisterna apareceu às 12 horas. Às 12? Não. Sim. Mas como digo, é uma cisterna de 12 mil litros e nós consumimos em pleno funcionamento, não é? Funcionamento normal, quase 3 mil litros hora. Desculpe só, Dr. Bispo, Dona Lourdes, apareceu a que horas? Olha, nós estávamos no centro de hemodiálise desde o meio-dia para fazer diálise. Então, Sim. Não havia água. E eu fui informada às 19 horas que a cisterna tinha acabado de descarregar a água. Não, mas isso foi a segunda cisterna, desculpe. É a segunda? A primeira cisterna que foi disponibilizada foi antes do meio-dia e fez um turno de doentes. O segundo turno de doentes é que pertence ao marido da Lourdes, que deveria começar a fazer diálise ao meio-dia, mas ao meio-dia começaram os doentes que deviam ter começado às 8 da manhã. Sim. Portanto, só foi possível às 19 horas, porque só a essa hora é que se conseguiu a segunda cisterna de água. Sim. Mas ainda assim, a situação é preocupante. Os familiares estão aqui a manifestar isso. Enquanto não tivermos o abastecimento garantido em absoluto, é de facto preocupante. Doutor, outra questão que aqui se está a colocar é que, a par da água, surge o problema da falta de sangue. Da falta de sangue. Sim, isso é outro problema que esse então ultrapassa-nos completamente. Os hospitais têm pouca disponibilidade e só conseguimos sangue para os nossos para os nossos doentes, se houver dadores, ou seja,
tem que o doente que precisa de sangue tem que levar familiares, amigos ou, muitas vezes, recorrendo a valores para conseguir recortar, digamos assim, dadores, que vão dar sangue em seu nome e só nessa altura é que o hospital disponibiliza, porque não tem havido disponibilidade. Mas isso, por exemplo, é comum também ao Lobito. Perfeitamente. E porque sei, o doutor antes comunicou-me em off que está com um problema pessoal, portanto, pessoal profissional ali no Lobito, vamos tentar ser o mais célere possível. A outra questão que está a ser levantada aqui, nesta conversa aberta com pacientes e familiares, é o problema do estado de ânimo dos seus funcionários. Os seus funcionários estão mais de 8 meses sem salários. E o aqui foi não dito... é 8 meses, para ser rigorosos, são 7 meses. 7. A partir até 30 de Abril, portanto, estamos falando a 30 de Abril, que é o que está em falta, são 7 meses. Pronto, enfim, 7, 8 meses. 7, 8 meses. A diferença é mínima. Pois, isso é verdade. E o relato é que o ânimo delas baixou e isto está-se a refletir, digamos, na entrega, na prestação com profissionais para os pacientes. Pois, isso penso que é absolutamente evidente. Imagine-se na mesma situação. Quer dizer, as pessoas a trabalharem, terem os seus problemas em casa, terem as suas dificuldades e não poderem suprir por falta de meios financeiros quando têm um trabalho que teoricamente seria pago e não está a ser pago. De qualquer das maneiras, em relação a isso é preciso fazer um ponto de situação que é o seguinte. Temos a informação, aliás foi assinado finalmente entre o Governo e a empresa o plano de pagamentos da dívida pública e estamos com a ideia que muito em breve, quer dizer, foi prometido que até agora, até o princípio da semana, iria entrar um valor que a empresa vai utilizar prioritariamente para pagar os funcionários. Nós estamos a crer, e temos toda a evidência que isso está em pleno andamento, estamos a crer que até ao dia meio, enfim, pouco mais do meio do mês, a situação dos atrasados, do pagamento atrasado aos funcionários está resolvida. Aliás, numa reunião que eu tive com a associação e com alguns doentes, eu transmiti exatamente isso. E até disse, não vale a pena agora fazer há esta promessa que aparentemente está a ser cumprida, vamos esperar pelo dia 15 para garantir, e temos evidência grande, ainda não absoluta, mas temos grande evidência de que de facto está a ser cumprido e que em breve o problema será resolvido. Eu assim espero e acredito que seja assim. Agora aqui uma questão, Dona Lourdes, eu queria que voltasse a levantar a questão do laboratório. Do laboratório das análises, porque eu tenho conhecimento que já houve casos que tiram o sangue aqui em Benguela e as caixas vão vazias para o Lobito, esquecem-se de pôr o sangue dentro da caixa. Desculpa, as caixas vão para o Lobito como? Foi vazia, com os papéis lá dentro sem o sangue ficou na clínica. Desculpa, isso, Dona Lourdes, isso que eu não tenho conhecimento disso. Doutor Bispo, mas eu tenho. Peço desculpa, deixe-me especificar e ser claro, porque as coisas têm que ser claras e não haver qualquer dúvida. Ok, então olha. Nós temos o laboratório, o nosso laboratório de apoio ao centro, funciona no Lobito por razões logísticas e por razões de espaço. Como a Dona Lourdes conhece, o centro do Lobito é francamente maior e, portanto, conseguimos instalações no Lobito, no centro do Lobito, e o laboratório aqui funciona. E, portanto, teria que ser num lado ou no outro, não fazia sentido ter nos dois lados a 35 km de distância. E o que acontece é que as amostras são colhidas no Lobito, neste caso em Benguela, e são trazidos para o Lobito e o resultado depois volta ou de mail ou diretamente pelo motorista. Portanto, isto é o processo normal. Se pontualmente houve algum que terá havido um esquecimento e terá ficado uma amostra, isso eu não tenho conhecimento, mas pode ter acontecido. Agora, desculpe lá, mas isso não é a situação que se passa. Doutor Bispo, desculpe-me, mas é assim, com o meu marido já aconteceu 3 vezes. Tanto que eu tive que ir fazer análises fora, ele estava com malária, para descobrir que ele estava com malária. Desculpe. Eu não tenho conhecimento disso. Não tenho conhecimento porque o Benguela não tem um nefrologista, doutor Bispo. Não disse, Dona Lourdes, peço desculpa, o que eu lhe posso dizer? Doutor Bispo, desculpe, porque o Benguela não tem nefrologista. O doutor Alcides é um médico ausente. Não para na clínica, não temos com quem reclamar. Porque senão eu reclamava todos os dias. Neste momento, quer dizer, pronto, mais uma situação que é preciso clarificar. Nós somos
neste momento, 2 nefrologistas que temos que dar apoio aos 2 centros. Neste momento, os 2 centros têm bastantes doentes e, normalmente, o Dr. Alcides está em Benguela e eu estou no Lubito. Acontece que o Dr. Alcides, neste momento, está de férias. Portanto, vou apoiando à distância o que puder, porque, neste momento, os doentes que iniciam diálise, como sabe, que são os doentes normalmente mais instáveis, estão no Lubito. E, portanto, tem lá outros médicos que vão suprir e vão-me reportando o que se vai passando. Desculpe, doutor Bispo, mas é assim, eu própria já liguei para o Dr. Alcides várias vezes com situações. Ele promete-me que vem para a clínica, mas é um homem muito ocupado, porque dá aulas na faculdade, trabalha na São Filipe, trabalha no Hospital Central, trabalha na clínica de hemodiálise. Ora, eu também, no lugar dele, acudia primeiro a quem me paga e, no fim, a quem não me paga, né? Embora eu tenha, às vezes, uma plena certeza que irei receber alguma coisa, mas primeiro vou para onde vem o meu dinheiro. E é o que acontece com o Dr. Bispo. Isso é uma situação que terá que ser resolvida com o Dr. Alcides. Ele não está neste momento presente, portanto, eu não posso estar, quer dizer, terá que ser o próprio Dr. Alcides a falar consigo. De facto, eu já posso falei. dizer é que, neste momento, para a província de Benguela, de 2 milhões de habitantes, somos 2 nefrologistas. E já só fui eu. E houve uma altura que era só eu, portanto, com 2 centros 6, com as chamadas ao hospital, é evidente que o Dr. Alcides também tem outras coisas, e é evidente que o desdobramento não é fácil, mas isso será que seria ele a responder, não posso responder eu por ele. Não, doutor Bispo, você como responsável tem que ver que nós em Benguela não temos nefrologista praticamente. Quem põe catetes nos doentes não é um nefrologista? Não necessariamente, pode ser um médico com experiência, peço desculpa. E neste momento temos médicos com grande experiência a colocar catetas, infelizmente, eu digo isso infelizmente, porque, como sabe, há 2 anos que não realizamos fístulas aos nossos doentes, praticamente, sim, como sim. sabe, seu marido é um dos casos, não é? Sim. Porque não conseguimos pagar aos cirurgiões que vieram fazer as fístulas há 2 anos e ainda não receberam essas fístulas. É evidente que com esta situação que está no prelo, que está já programado, temos que confirmar a entrada dos valores, pagarmos o que devemos aos cirurgiões e programarmos uma nova vinda. Esperamos que seja para breve, mas isso é uma consequência. Agora, e garanto que as pessoas que estão a pôr catéteres, que têm grande experiência disso, porque foram formadas por nós e primeiro fizeram muitos catéteres apoiados e neste momento são perfeitamente autónomos, portanto são médicos, com a formação, não é necessário, por exemplo, posso dizer que em Cuba os nefrologistas não põem catéteres, por exemplo, só para lhe dar uma informação, portanto isso varia muito de sítio para sítio. Ok, doutor Bispo, ok. Obrigado pela informação. Doutor, tudo bem. Doutor, dá para perceber que, para além do problema que o Instituto do Rim, portanto, que é a empresa onde para quem o senhor trabalha, tem para com o Estado, também há problemas de prestação de serviço da sua empresa para com os utentes. É evidente. Ouça uma coisa. A questão é uma questão em escada. Porque, por exemplo, já fomos 4 nefrologistas aqui, não é? 2 num centro e 2 no outro. Mas 2 foram-se embora, um cubano e uma colega portuguesa, foram embora por causa de não conseguirem, não só não receberem, como não conseguirem transferir. Portanto, quer dizer, são situações em escada, não é? E o que é que o contrato previa em relação à sua empresa, o Instituto do Rim e o Ministério da Saúde? O contrato prevê a prestação deste serviço, obviamente, mas prevê também que o Estado pague o fim das faturas, de receber as faturas ao fim de 90 dias pagar. Pois, e este problema dos salários em atraso que estão a incidir negativamente no atendimento aos pacientes, prevê ultrapassar quando? Não percebi. Este problema... Prevejo? Sim. Prevê para quando? Eu disse o problema do atraso salarial dos seus funcionários, que está a incidir negativamente para a vida dos pacientes, prevê resolver para quando? Então, se as coisas com a evidência que temos é que estamos a cumprir antes do final do mês. Porque eu já lhe disse isso anteriormente. Mas há garantias do Ministério da Saúde que vai pagar? Há garantias do Ministério das Finanças. Das Finanças, exatamente. Há garantias fortes,
eu diria fortíssimas do Ministério das Finanças. Só não lhe digo absolutas porque o dinheiro ainda não entrou na conta. Pois, só mesmo para terminar, este problema da água, enquanto se manter via cisterna, acha que é fiável para os pacientes? É porque a quantidade, para já nós controlamos, fazemos análises diárias da qualidade da água e análises bacteriológicas mensais e uma desinfecção mensal. Porque o sistema trabalha quer dizer, o próprio sistema limpa bastante a água, está a ver? Não é problema significativo a qualidade da água bruta, digamos assim, porque a água tratada depois é boa. Os problemas que houve, não aqui por acaso, houve um problema em Luanda, há uns anos, não há muitos anos, houve um problema grave em Luanda, mas por avaria do sistema de tratamento de águas, está a ver? E sim, isso é a avaria do sistema de tratamento de águas. E é evidente que é uma coisa que felizmente não tem acontecido, mas ouça, com a dificuldade que há de importação e de como é que eu ia dizer, de substituição de peças, etc., nos dá apoio, muitas vezes tem dificuldade as peças. Felizmente não tem acontecido, mas não estamos livres disso acontecer no futuro, enquanto esta situação de grande restrição orçamental e de divisas acontecer. Desculpe só, e quem está a pagar as cisternas de água? O seu centro Nós. ou o governo de Benguela? Não, nós. Vamos lá ver uma coisa. Há 2 cisternas que foram entregues, uma ontem e outra, 2 ontem, portanto, e uma anteontem, 3 cisternas neste caso, que de facto foram fornecidas pelo governo de Benguela. Todas as outras, ao longo dos meses, têm sido, somos nós que pagamos diretamente ao fornecedor, enfim, recorrendo a fundos, às vezes próprios. Foi aqui avançada uma informação, a Dona Lourdes poderá confirmar, que ouviu que o centro corre o risco de fechar as portas. É isso, Dona Lourdes? Foi-lhe dito por quem? Por quem? Foi dito por quem? Uma médica. Não parece que seja verdade, quer dizer, o que há uma ameaça dos funcionários que, se a situação não for resolvida, que entrarão em greve. E se entrassem em greve, nós não temos possibilidades de funcionar, não é? O que acontece, como lhe disse, é que nós temos fortíssimas garantias, eu saliento as fortíssimas, porque de facto me parece que são assim, que até ao meio do mês a situação estará resolvida. E essa é a informação que demos aos funcionários, e é isso que os funcionários estão à espera que se concretize, e se for assim, portanto, essa situação será ultrapassada. Dona Lourdes, o que é que ouviu? O que me disseram, Dr. Bispo, é que até o senhor disse que aqui só tem sapatos e o carro, vende o carro e vai-se embora com os sapatos. Quem? Que você é que disse. Não. E é assim, Dr. Bispo, a pessoa que conversou comigo... O que eu disse foi, se o centro, peço desculpa, sejamos claros, eu nunca disse isso. O que eu disse foi, se o centro fechasse e os doentes ficassem a morrer, eu provavelmente não ficava, se não houvesse possibilidade de reabrir imediatamente o centro, eu não ficaria aqui a assistir à morte dos doentes, impotente, que é completamente diferente, peço desculpa. Olha, Dona Lourdes, eu já passei aqui por muito, não é? Sim. Como sabe, pessoalmente o meu envolvimento pessoal, que a senhora é uma pessoa que normalmente está muito bem informada, às vezes, portanto, há as informações que correm que não são bem verdade, que eu tenho apoiado fortemente e pessoalmente e em prejuízo pessoal muitas situações, como sabe. Sim. Portanto, eu nunca faria uma coisa dessas, nunca. Pois, mas foi isso que me transmitiram e eu fiquei bastante preocupada, Dr. Bispo. Dona Lourdes, podem-lhe dizer o que quiserem, isso, se a senhora for às redes sociais, aquilo que é dito é, portanto, aquilo dizer que diz, peço desculpa, mas isso, quer dizer, eu estou-lhe a garantir que isso não é verdade. Okay. Estou-lhe a garantir que não é verdade. Eu penso que a senhora já me conhece o suficiente para saber que eu, primeiro, não faria isso, e segundo, que lhe estou a dizer que não é verdade, é porque não é verdade. Ok, Dr. Bispo, ok. É verdade, Dr. Bispo, aqui para responder à questão da Ana Gonçalves, diz que não bebe água, portanto está com problema. Qual é o seu problema mesmo? Diga? Sim, não, aqui uma paciente, diga. Eu ontem, quando cheguei lá na clínica, tinha muito peso. Então, não estou a ouvir mal, peço desculpa que estou a ouvir com muita dificuldade. Eu disse, quando ontem cheguei no hospital, eu não sabia deste problema da água, então tinha ingerido muito líquido. Cheguei lá com muito peso e com as 2 horas e meia que nós fizemos, não foi possível tirar todo o peso. E agora eu
Estou com medo de comer e de beber água. Estou assim desde ontem, não estou a comer nada. Não, eu não estou a conseguir. Eu percebi que pronto, é evidente que começando o turno ao meio-dia, só com uma cisterna de água, tivemos que depois, quando a cisterna quando a água começou a escassear, tivemos que reduzir um bocado o tempo, esperando que muito em breve esteja resolvido. Mas toda a informação que eu tenho é que não havia nenhuma situação crítica, porque se houvesse, seria imediatamente, se não houvesse possibilidade de tratar em Benguela, se ele ia no Lubito. É isso que temos preparado. Sim, diga. Sim, mas eu não tenho como me alimentar, porque eu não sei o problema da água se está resolvido ou não. Porque Ouça, eu também não lhe posso garantir, quer dizer, a mim garantiram-me que hoje estava tudo resolvido e ainda não estava. Está vendo? E como é que a pessoa vai há coisas que nos ultrapassam completamente. E esta é uma delas. Esperamos, nós estamos resolvida muito em breve. Já pomos a hipótese já foi considerada a hipótese, se for necessário, abrirmos ao domingo, se conseguirmos água, obviamente, mas não, há coisas que eu não consigo ultrapassar e nós não conseguimos ultrapassar, porque não temos meios para. Sr. Gonçalves, podemos dizer, digamos, taxativamente que os pacientes do Centro de Hemodiálise de Benguela do Lubito correm o risco de vida neste momento? Vamos lá ver uma coisa. Os pacientes, todos os doentes em diálise, correm risco de vida. Mas perante este fator... Peço desculpa. Eu vou precisar. É evidente que quando há pacientes, o risco aumenta, como é evidente. Percebe? Por exemplo, um paciente aqui, que faça diálise aqui, pela envolvência médica que existe, tem mais risco do que um paciente que faça em Luanda. Porque o meio médico é muito melhor e os apoios são muito melhores em Luanda. Um doente que faça diálise em Portugal tem muito menos risco do que um doente que faça em Luanda. Portanto, o risco é relativo às condições. Agora, não há um risco absoluto, percebe? É evidente que a falta de alguns meios vai aumentando o risco. Nós tentamos precaver para que isso não aconteça. Mas, obviamente, percebemos que o risco aumenta. Agora, não há um risco de vida se o centro não parar, como está previsto não parar. Ao contrário do que foi dito. É evidente que se me disserem assim, e se há água, não houver água, com certeza sem água não podemos fazer. E se o pessoal se recusar a trabalhar, sem isso não podemos funcionar. E se os materiais, que neste momento temos os materiais todos, posso dizer, por exemplo, que chegou ontem um contentor de material que nos dá para mais um mês de material. E está outra a chegar para a semana que dá para mais outro mês. Portanto, mas se por acaso faltasse material, também não podíamos fazer. Portanto, é evidente que este risco aumenta sempre conforme o sítio onde estamos e conforme as condições em que estamos. O problema do material, Dona Lourdes, está satisfeito? O problema de material, o Dr. Bispo está a dizer que está resolvido, não é? E medicação? O problema de material está resolvido para os próximos 2 meses. Mas ouça, por exemplo, para lhe dar um exemplo, nós estamos a receber material, enfim, com as dificuldades financeiras, o material é pago em Portugal pelos sócios, porque o que tem até agora, que desde há pelo menos 3 anos que eu me lembro, porque não há hipótese, quer dizer, porque o fornecedor já não fornece a crédito, porque não recebe, portanto, tem sido pago. E, por exemplo, recentemente aconteceu que um contentor que estava a chegar, houve um problema do transitar e foi parar a Moçambique. Quer dizer, tivemos que fazer uma carga aérea super urgente, conseguiu-se mobilizar o Ministério da Saúde para autorizar a saída do contentor da carga. E mesmo assim estivemos ali mesmo na tinta. Isso é o risco de vivermos e trabalharmos nas condições em que todos nós trabalhamos, mas isso infelizmente é muito do nosso dia-a-dia. Perfeitamente, não tenho mais nada para colocar. Esta é a minha questão, a questão da Rádio Eclésia. Certamente que já acompanhou a intervenção da Ministra da Saúde, diz que o Governo pretende inverter este quadro criando centros de hemodiálise nos hospitais públicos, para que deixe de gastar, deixa-me terminar, para que deixe, na ótica do Governo, de gastar muito dinheiro com o Instituto do Rim. Acha que esta é a saída para se resolver o problema dos angolanos que têm problemas de insuficiência renal? Claro que não é. Não? Por 2 razões. Primeiro,
o Ministério, fazendo diálise num sítio ou no outro, terá os gastos. Como sabe, todo o material e todos os consumíveis vêm de fora. É uma questão, por exemplo, basta fazer uma coisa simples. Saberem a informação de quanto é que custa uma ação de hemodiálise na Namíbia. Primeiro. Segunda questão, perguntar ao Ministério da Saúde qual é a diferença de valor entre o que recebe o Instituto Glande do Rim e o que recebe os outros operadores. Por exemplo. Está a dizer que vai continuar a ser mais caro, ainda que o Governo assuma, digamos, o tratamento dos pacientes com insuficiência renal? Não. Eu vou-lhe dar um exemplo. Por exemplo, o exemplo de Portugal, 80% da diálise crónica é feita por privados. Não é feita e garante que eu trabalhei muitos anos em Portugal, que o Governo em Portugal não consegue fazer diálise ao preço a que paga aos privados, por uma razão de escala e por uma razão de procedimento. Porque a questão é evidente, se você disser assim, portanto, o centro de diálise abre, público, e o fornecimento de material custa X. E se não incluir todos os outros gastos, não incluir pessoal, não incluir os gastos de água, não incluir os gastos de eletricidade, não incluir os gastos das análises, porque são do hospital, etc., obviamente que a diálise é mais barata, percebe? Mas isso é uma maneira de fazer as contas. Agora, se comprar os mesmos materiais, e tem que os pagar, quer dizer, porque a questão é essa, quer dizer, a questão é que se o Ministério estivesse a pagar aos prestadores, normalmente até podia negociar, penso eu que negociar um bocadinho baixa do preço. Eu penso que sim. Agora, imagino o que é dívidas que vêm de 2014, não é? Sabe o que é que aconteceu ao Kwanza desde 2014, não sabe? Portanto, sim. Quer dizer, vejam os valores, não é? Portanto, quer dizer, é preciso sermos realistas e sermos verdadeiros. Porque, de facto, e a maneira que, se a gente comparar, como se dizer, comparar não é bem a mesma coisa. Independentemente daqui, doutor... Agora, convenhamos, independentemente daqui, convenhamos, doutor Bispo, que, portanto, está a puxar um pouco a brasa para a sua sardinha, não é? Com certeza, ouça, eu estou aqui como... Claro. Não, isso, eu não o nego. Ouça, eu não estou a falar, quem está envolvido não pode estar isento. Eu não estou a dizer que a minha opinião é isenta. Claro. Agora lhe digo outra coisa. Acho e considero e apoio, se for caso disso, uma das unidades hospitalares. As unidades hospitalares têm um papel fundamental. Todos os doentes agudos, todos os doentes que estão instáveis, todos os doentes que não estão bem devem estar internados no hospital. É obviamente. E devem fazer diálise nesse hospital, como é óbvio. Mas isso é para a melhoria do tratamento. E com certeza nestes casos, que é o que acontece noutros sítios. Percebe? Isso é completamente verdade. Que o Ministério tenha uma rede de centros de hemodiálise que permita apoiar, estabilizar, etc. Agora, garante que em velocidade corrente e a negociar normalmente não consegue fazer diálise mais barato. Isso mas isso, pronto, eu estou a dizer, mas é fazer estudos dos países onde isso acontece e vejam. Perfeito. Doutor Bispo, foi um prazer enorme ter acedido participar nesse painel de conversa a propósito dos problemas que os centros de hemodiálise de Benguela e do Lubito estão a viver. Eu desejo a si, para já, bom trabalho e que o problema dos salários e da água se resolva o mais depressa possível. Pois, eu espero que sim. Agradeço e esperamos todos que sim. Estamos aqui lutando para que isso aconteça. Muito obrigado uma vez mais. Obrigado. É verdade. E então junta-se a esta grande questão a Associação Omunga, que pretende lançar para já uma campanha sobre o sangue. Como é que prevê, digamos, como é que está esquematizado esta campanha? Alberto César, da Omunga. Bem, nós estamos a pensar que na ausência do sangue, é verdade que não existe vida sem sangue, uma vez que nós demos conta um SOS nas redes sociais,
a chamar a atenção sobre essa preocupação. Nós contactamos a direção de hemodiálise, na pessoa do Dr. Bispo, com quem terminamos de falar há pouco tempo, para poder ter informações se o que está a ocorrer correspondia com a verdade. Ela acabou por confirmar que era mesmo verdade. Então nós achamos que é necessário ajudarmos uns aos outros, porque afinal de contas quem está doente precisa da nossa ajuda e nem sempre nós também somos saudáveis. Então quer dizer que está aberto para já uma campanha de doação de sangue voluntária? De facto. Pois agora será o problema, como deves saber, Albano, o problema de que as pessoas, por razões que nós todos conhecemos, as pessoas não querem dar sangue de forma gratuita, não é? Este é o grande problema. Sim, mas eu acho que... Mas, de qualquer forma, vale o apelo e a campanha. Vamos apelar as pessoas que possam doar sangue de forma gratuita, porque para, digamos, manter vitalidade nos centros de hemodiálise de Benguela e de Lubito. Sim, mas o que está em causa é a vida humana. É a vida humana, é querer ajudar uns aos outros. Exatamente. Porque é verdade que alguém que vai pagar 15 mil kwanza vai gastar, mas se você ajudar alguém, exatamente, isso vai te valer para muito tempo, não é? Perfeito. Então é importante nos ajudarmos. Exatamente, a Rádio Eclésia aqui está para ajudar a participar nesta campanha, portanto, doe o seu sangue junto dos hospitais, junto de onde? De Benguela, do Hospital Municipal de Benguela, em nome do Centro de Hemodiálise. Em nome do Centro de Hemodiálise, para, digamos, salvar vidas que correm perigo. Então, uma vez mais, muito obrigado por terem vindo e vamos esperar que se resolvam todos estes problemas do Centro de Hemodiálise, que não são muitos. Sim, o senhor... Só uma coisa que eu queria... Sim, que fale um pouco de que nós aqui em Benguela, os do Lubito, os pacientes do Lubito, têm um tratamento diferente de nós aqui em Benguela. Nós aqui em Benguela fomos atirados para dentro de uma quinta, que aquilo é uma quinta, não é um centro nenhum. É uma quinta como porcos. E abatem quando querem e quando lhe apetecem. Porque tem morrido muita gente ali. Em 2017, no espaço de 15 dias, morreram ali 8 pessoas do Lubango. Está bem? Nós ali não temos assistência. Os médicos são ausentes. Temos os médicos de clínica geral, de cardiologista, que fazem trabalho no hospital. Que fazem o trabalho no hospital e vão lá dar um apoio. Agora, nós, acompanhados pelos especialistas, não somos. O Dr. Alcides, por exemplo, entra na sala, nem sequer